Fala aí, meus amigos são paulinos, tudo bem com você? Estamos chegando para atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Eu vou explicar para você o que tem de Scarpa e São Paulo. Como rolou essa informação, essa tal situação. Caleri e Luciano será a nova dupla de ataque do São Paulo na temporada de 2026? Tudo isso e muito mais eu conto aqui nesse vídeo de hoje. Vamos começar pelo Gustavo Scarpa. O São Paulo fez uma avaliação da situação do Scarpa. Não que ele chegou, vamos lá, vamos trazer o Gustavo Scarpa. Não, o São Paulo apenas fez uma avaliação. O clube fez sinalizou uma proposta por um empréstimo de uma temporada e, claro, a opção de compra. Porém, o Atlético Mineiro já respondeu. O Atlético Mineiro quer vender o jogador que está avaliado em 4 milhões. E aí as negociações foram travadas. São Paulo buscou o empréstimo do Scarpa e muita gente falando, o Scarpa vem para São Paulo e tal. Alguns colegas nossos, jornalistas, trouxeram, gente da mídia tradicional falando também sobre isso. Mas não passou apenas de uma sinalização. Aquilo que eu vou sinalizar, vou comprar, enfim, mas só isso. A proposta de empréstimo, o Atlético não aceitou a proposta de empréstimo, porém o Galo quer vender o jogador que está avaliado em 4 milhões, tá? Em 4 milhões. Deixa eu atualizar você aqui também sobre o Brenner. O Brenner é o seguinte, ele pertence à Udinese, né? A Udinese não quer emprestar o jogador e sim vender de forma definitiva. 3 clubes no Brasil avaliando assim, talvez, possivelmente trazer esse jogador. O São Paulo também monitora a tal situação, mas nesse primeiro momento o Vasco é o time que está mais próximo. A Udinese ela pede 6 milhões de euros para negociar em definitivo o jogador. Então o atacante está bem abaixo dos 10 milhões de euros que pagou na época, né? No entanto, como disse ontem, a maioria de gente da mídia, o time italiano prefere vender o jogador e não emprestar. São Paulo, onde o São Paulo entra? O São Paulo entra porque o jogador falou, se houvesse, né, um interesse do São Paulo, se houvesse o interesse do São Paulo, ele daria a prioridade, né? Em vez de ir para outros clubes no Brasil, daria a prioridade de vir para o São Paulo. Apenas prioridade, né? Prioridade, certo? O detalhe é que ele custa ali, né, 6 milhões de euros e eles não vão liberar por menos do que isso, tá bom? Janela abre hoje, o São Paulo buscando ainda 4 reforços para 2026, galera. Isso mesmo. A janela do mercado da bola abre hoje. O técnico do São Paulo pediu e deu indícios de perfis, né, para a zaga, negociou com Ávila, no meu nomes como Alan, Lima, Alisson, é um nome também aventado no ataque. Há mais focos abertos também e tratados em sigilo pelo executivo de futebol de São Paulo, Rui Costa. O Crespo pediu esses perfis, né, esses perfis. A gente trouxe que o Ávila, o Gaston Ávila, né, havia o interesse do jogador quando surgiu, apenas sinalizou o Rosário Central em contar com ele e ele deu preferência a voltar ao futebol argentino, o Rosário Central, o time que o criou, enfim, o projetou para o futebol, tá? Mas ontem mesmo, no vídeo eu trouxe, foi ontem, foi antes de ontem, eu trouxe aqui que não passou entre Rosário Central, entre o staff do jogador e até o Ajax, que é o dono, né, dos direitos federativos do Gaston Ávila, não tem nada, eles não conversaram, não tiveram aproximação sequer alguma, tá? Sequer alguma. Aí o staff do jogador disse que promete retratar a situação e conversar com o São Paulo novamente. Então vamos aguardar
aí qual situação será resolvida sobre o Gaston Ávila. Será que vem mesmo para o São Paulo? Então o São Paulo, o Crespo saiu da reunião que teve com os dirigentes do São Paulo, né, com um plano bem definido. Contratar mais 3 ou 4 jogadores agora no mês de janeiro. Um zagueiro, um meio-campista, uns 2 e um atacante de lado. Os 2 meio-campistas. Para praticamente fechar o elenco neste início de temporada. Reunião com Crespo definiu 3 ou 4 reforços, né? 3 ou 4 reforços. Um zagueiro, um meio-campista ou 2 e um atacante de lado. São Paulo, o Crespo quer um atacante de lado. Hoje ele tem o Ferreirinho, tem o Luca Marques, né, da base. E quem mais de lado ali? Eu acho que sim, né? O Lucas Moura não vai jogar de lado. Para ele, o Lucas deve jogar por dentro ali, por trás ali dos atacantes, vindo de trás. Enfim, já que ele pede mais um atacante de beirada. E esse atacante de beirada deve ser aí o jogador que está no páreo, no radar do São Paulo, é o Alisson, que é do Mirassol. Mais um que está aí no radar do São Paulo também. Então, com esses reforços, o São Paulo, com a chegada de mais 3 reforços ou 4, o São Paulo vai fechar o elenco para esse início de temporada, tá? Vai fechar o elenco para esse início de temporada. Então, gente, ó, só para registrar aqui, então, para fechar, o Crespo saiu da reunião consciente que o São Paulo vai dar esses 3 reforços, ou 4, para definir o elenco para a temporada de 2026, que começa dia 11, com o Campeonato Paulista, onde São Paulo faz sua estreia diante da equipe do Mirassol, tá bom? Só para definir aqui as situações, certo? Vamos lá, o mercado da bola abriu, começa as especulações, continua as especulações, melhor dizendo, né? Continua as especulações. Então, vamos trazer aqui, claro, em mais vídeo, mais informações para você que acompanha o nosso canal e nos dá o prazer da audiência. O canal que traz informações jornalísticas, trabalhando sempre com trabalho de informações junto aos nossos colegas jornalistas e às nossas fontes ligadas ao Departamento de Futebol do São Paulo, também ao blog do São Paulo. No dia mais inspirado, o Paulinho terminaria o jogo de hoje com 3, 4 gols. Isso posto, é impressionante o quanto o camisa 9 luta e dá trabalho para os zagueiros. O São Paulo fez uma boa estreia ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual campeão venceu o Maruense do Piauí por 2-0. Destaque para o garoto TT, que fez um gol olímpico. Eu vi ali uns primeiros momentos um jogo muito pegado por parte da equipe do Mauriense, sem dar espaço justamente para a garotada do São Paulo, que é uma garotada, diga-se de passagem, habilidosa, né? Habilidosa. Então, o Matheus Ferreira, para mim, se destacou, TT, Paulinho, grande esforço do Paulinho também, né? Grande esforço do Paulinho. Então, essa garotada aí toda, né? Se destacaram ontem na vitória. Boa vitória do São Paulo, parabéns aí para o São Paulo na vitória de ontem, na estreia aí, diante da equipe do Mauriense, tá bom? Com reforço, São Paulo fez o primeiro treino de atividade no CT de Cotia, e deve retornar aí, talvez até amanhã, para o CT da Barra Funda, tá? Já com trabalhos com bolas, né, e avaliações físicas, né? O São Paulo trabalha, portanto, já para encarar a equipe do Mirassol dia 11, né? Hoje é 5, né? 5 de janeiro, estamos gravando esse vídeo 5 de janeiro de 2026. Mais um vídeo aqui, né, para você. E ontem o Arboleda se reapresentou, né? Uma questão colocada, o Arboleda se reapresenta, mas depois que todo mundo, tá uma bagunça danada aí, né? Ninguém sabe que privilégio tem esse Arboleda. A verdade é essa, tá tendo muito privilégio.
já que não quer corresponder, o que estão devendo ou não, sei lá o que acontece, ninguém sabe, vamos lá, pelo menos respeitar os companheiros, se represente junto, né? E não é a primeira vez que o Arboleda faz isso. Onde ele se representou, já treinou normalmente com os companheiros. Mas eu vou dar uma dica aqui pro Crespo. Não bote ele para jogar contra o Mirassol como titular. Não sai com ele. Põe ele no banco de reserva. Faça isso. Afinal de contas, o dono do time é você. Né? Ele se representou depois que os outros. Então põe ele no banco de reserva ou não relacione. É um castigozinho aí, só para ele aprender. Então, faça isso. É uma dica que eu dou para você. Se você quiser fazer, faça. Se não quiser, também não tem problema algum, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que mais tarde, às 2h40, tem live lá no canal da Rádio Tricolor Web. Você é nosso convidado especial. O campeão de tudo, o primeiro campeão de tudo, programa Campeão de Tudo, hoje, às 2h40, lá na Rádio Tricolor Web. Eu conto com a sua audiência. Vamos continuar fazendo nosso programa aqui, tá? Segunda, quarta e sexta são as edições do programa Campeão de Tudo comigo, Chiquinho Faustino. Dias no canal da rádio, dias aqui no canal Faustino Tricolor. Um abraço e até lá. Like, 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 hein? Então esquecendo de deixar o like, seus perninhas.